Boa noite, gente. Aqui é o Ramon. Estou de volta com a resolução das provas de espanhol dos exames de qualificação vestibular estadual. Esse aqui é de 2016, é o segundo exame. O texto de espanhol ele vai ser diferente do anterior, né? Antes a gente tinha um quadrinho, agora a gente vai ter um texto bem em primeira pessoa, até um pouco biográfico. Eu já espero que vocês tenham lido o texto antes, mas um resumo bem simples vai contar a história sobre esse Seymour Menton, que é um especialista em literatura latino-americana nos Estados Unidos, na Universidade da Califórnia, que foi o responsável por introduzir aos leitores dos Estados Unidos a cultura latino-americana, que até então a literatura da língua espanhola para os norte-americanos ele era muito baseado na Espanha, né, não na América Latina. E aí conta sobre a vida dele, sobre o trabalho dele e sobre como foi uma grande perda para a comunidade latino-americana o falecimento dele em 2014. Então vamos lá, questão 17. El texto destaca el valor del investigador estadounidense Seymour Menton en su país. De acuerdo con el texto, el valor de su actuación como crítico se basa en el siguiente hecho. Valoró importantes obras de origen ibérico. E não, né? Pelo contrário, ele valorizou obras de origem latina. Conquistou leitores fieles a suas discussões teóricas. Isto é verdade, porém vocês têm que prestar atenção na pergunta. A pergunta é valor de sua atuação como crítico. Ou seja, queremos saber a atuação dele como um crítico e não como um teórico. Então, embora isso seja verdade, não responde à pergunta. Eu posso escrever várias coisas que são verdades aqui na prova da UERJ. Né? O céu é azul, o Brasil fica na América do Sul, a água é molhada, né? Vasco vai ser vice. E não necessariamente essas coisas vão responder à pergunta, embora elas sejam verdade. Ou seja, o fato de uma coisa ser verdade não significa que ela responde à pergunta. Por isso que essa letra B está errada. Fomentou um amplo debate sobre a literatura latino-americana. Isso é verdade, e isso responde à pergunta. Então essa seria uma resposta certa. Vamos ver a letra D só para conferir. Desarrollou atividades relevantes em universidades estrangeiras. Isso também é verdade, mas isso não tem a ver com a atuação dele como crítico. Então a resposta certa é a letra C. Um pouco difícil essa, uma questão que envolve uma interpretação razoavelmente profunda do texto. Questão 18. Recuerdo la emoción que me causó estrechar su mano. Un ejemplo de que el autor del texto comparte la misma actividad laboral que Seymour Menton es. Então aqui ele quer, o autor, ele se declara um crítico literário, um teórico das letras espanholas e latino-americanas, como Seymour Menton, mas a UERJ está te perguntando em qual desses trechos existe um exemplo em que ele admite isso. Então, opção A. Sin embargo, nuestra habilidad misma de debatir con él, de estar en desacuerdo con sus interpretaciones. Sim, dá a impressão de que o autor do texto trabalhou com ele, né? Vamos ver as outras. Mostrar que existia nele um depósito de riqueza cultural e estética que resultava difícil discernir no momento de sua publicação. Nenhuma menção ao que o autor do texto faz. Então está errada. Graças a seus monumentais livros sobre literatura de distintos países. Novamente, nenhuma menção ao que o autor do texto faz. Também está errada. Desde a perspectiva que solo um estrangeiro enamorado de uma cultura que lhe pertenece por naturalização. Mais uma vez,
não diz nada sobre o que o autor do texto faz da vida. Também está errado. Então, a resposta certa é a letra A, que é a única que diz algo sobre o que o autor realiza na vida real. Questão 19. Escrita conforme a produção narrativa continental emergia. Bom, se tem conectivo sublinhado, claramente uma questão de conectivo. El término subrayado se puede sustituir sin alteración relevante de significado por el siguiente conector. Então, conforme significa o quê? Do mesmo jeito, né? E a única opção daqui que serve é a letra D, a medida que. A gente, inclusive, já fez essa questão, tá numa lista passada minha, de conectivos, inclusive, e a gente resolveu essa questão no aulão de espanhol. Quem lembrar? Questão 20. Algunas de las limitaciones de la obra de Seymour, su reticencia ideológica a ciertas prácticas, su fidelidad a la vocación pedagógica del crítico. Respecto al fragmento que lo antecede, el contenido entre parênteses apresenta uma ideia de. Essa é uma questão que também pode ser encarada como de conectivos. Só que aqui o conectivo é o parêntese, não é uma palavra. E significa que vocês vão ter que entender a ideia através do contexto, e não através do que o conectivo diz. Então eu quero saber o que reticência ideológica a certas práticas, fidelidade à vocação pedagógica del crítico, tem a ver com algumas de las limitações da obra de Seymour. Bom, acho que fica claro, né, que se eu fosse colocar um conectivo aqui, seria algumas de las limitações da obra de Seymour. Por exemplo, sua reticência ideológica a certas práticas, sua fidelidade à vocação pedagógica del crítico. Então, se eu posso encaixar perfeitamente um conectivo, por exemplo, né, um conectivo de ilustração, né, então a ideia e o conteúdo entre parênteses apresenta uma ideia de exemplificação. Letra D. Creo que la triste pérdida de Seymour Menton, la lista de los que nos han dejado en 2014. En las situaciones arriba, se observa una figura de lenguaje que busca amenizar la información sobre la muerte de personalidades. A essa figura de lenguaje se le denomina, a gente não viu linguagem figurada do ponto de vista das figuras de linguagem, porque essa matéria já é dada no conteúdo normal de língua portuguesa, de linguagem que você já vê em todo sábado. Mas a gente viu o uso, né, do eu lírico. Quando a gente viu o uso do eu lírico, a gente viu como é que essa linguagem figurada se consolida. Então, nesse caso, existe uma perda de alguém que é muito importante para o autor. E o autor, para lidar com isso, né, ele vai usar uma figura de linguagem. E se ele está falando de perda, né, se ele está falando de alguém que nos tem deixado, né, essa figura de linguagem está buscando amenizar a situação. Ele não está exagerando a situação, ele não está explicando a situação, ele não está tirando a situação do contexto, ele está amenizando. E a figura de linguagem que faz amenização de contexto é chamada de eufemismo. Então essa prova foi bem tranquila, né? Basta ler o texto e as perguntas foram bem diretas, com exceção daquela questão 17. Bom, então é isso, galera. A gente vai ficar por aqui. Até a próxima.